Então, boa tarde, galerinha do terceiro. E dando continuidade às nossas aulas, né? Então, hoje a gente vai ver um conteúdo novo, né? Dentro daquela parte de genética clássica. Então, assistam, né, o nosso conteúdo, façam as devolutivas para que a gente possa dar presença e nota pela sua participação, tá certo? Então, vamos começar. Qualquer dúvida, vocês me chamam pelo privado na explicação. E a explicação de hoje, a gente vai falar na nossa aula 11, a genética clássica. Continuamos falando sobre genética e vamos falar sobre os alelos múltiplos, que estão entre as páginas 86 e 96 do seu livro didático. Certo, pessoal? Continuando. Quais são os objetivos da nossa aula? Os objetivos da nossa aula é compreender as características dos alelos múltiplos, entender a leitura e simbologia desses alelos, compreender a mutação alélica, compreender a tipagem sanguínea e entender o que era eritroblastose fetal. Então vamos começar. Primeiramente, quando a gente fala de alelos múltiplos, eu trouxe aqui um exemplo dos coelhos. Por que os coelhos são de alelos múltiplos? Os alelos múltiplos se dão na característica genética. Como assim? Através da mudança do tempo, através da alimentação, os genes vão se modificando, né? Na sua leitura, na sua concepção, e se adaptam àquele meio, né? Então, viemos de uma adaptação do meio. E a genética fala isso. E quando ocorre isso aí, é chamado de mutação, certo? Então, a mutação, ela traz o quê? As características diferentes. Você pode ver aqui que nós temos o coelho cinzento, que foi o primeiro. Depois surgiu um coelhinho chamado chinchila, que ele tem as características mais claras do que o coelho escuro. E temos também aquele coelho mais branquinho, mas também com alguns traços pretos. Esse coelho é conhecido como do Himalaia. E o albino é o coelho totalmente branco, né? Então, no caso aqui. E vocês podem ver que na escrita deles, eles têm o quê? A dominância e a recessividade com a mutação gênica na escrita. Então, para surgir um coelho escuro, tem que ter Czão-Czão, ou pode ter um híbrido Czão-Czinho, mas acompanhado de CH, ou Czão-Czinho com H, ou Czão-Czinho. Para se ter a chinchila, né, que é o outro tipo de coelho, com a orelha mais curta, CH, Czinho CH, Czinho CH e Czinho H. Ou Czinho CH e Czinho. Então ela tem que ter a característica recessiva junto com a mutação CH. Para se ter o do Himalaia, tem que ter o quê? Czão H, Czão Hzinho, Czão Hzinho e Czão. E Czinho Czinho, nós temos o albino. Então essas características vem da onde? Desses alelos. O que é um alelo? É a metade de um cromossomo. Então, nessa combinação entre os genes, né, que se modificaram através do quê? Da alimentação, da temperatura, da radiação. É como eu falei, a gente se adapta àquele meio. E nessa adaptação surgem novas espécies. E os alelos múltiplos vêm dessa mutação genética. Por exemplo, a gente está falando agora do vírus da Covid, né? O vírus da Covid, ela está tendo uma chamada variação P1 e agora tem a variação P2. A P1 já se alastrou ontem, estava até no jornal do Ceará, que já se alastrou no estado do Ceará em 90%. Quer dizer, ela se adaptou-se ao nosso clima, à temperatura e está o quê? Agindo de uma forma mais rápida. É por isso que tem muitos casos de infecção, que a gente está vendo mais rápido. Não vê no nosso município, aumentou muitos casos, mas devido
que a maioria deve ser com essas variações de P1, certo? E dizem que a P2 é mais rápida ainda. Então é o quê? É essa adaptação ao vírus ao nosso continente. Né? Como está acontecendo lá na Índia também, que está morrendo muita gente. Aqui no Brasil também acelerou demais devido a essas variações genéticas. Então, nessas combinações, ocorre a chamada mutação, que é a mudança, é a adaptação ao meio, tá certo? Aí, continuando aqui. No caso, aqui é o fenótipo, né, que são as características de fora, né, que no caso, a cor da pele, dos olhos e tudo. E aqui é o genótipo. É a configuração genética para nascer cada um desses coelhos, né? Então aí, no caso, é a configuração genética. Aí ocorre, através disso, você tem um asão, que é um alelo. Aí vai nascendo coelho, asão, 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 asão. Mas aqui surge um azinho. Quando surge um azinho do meio desses asão, é porque houve o quê? Uma mudança no meio, ou a chamada mutação. Aí são os fatores, né? O clima pode se adaptar, se for um ser animal, através da alimentação, o frio, o calor, radiação, tudo isso faz com que o ser ele se adapte e se transforme. Aqueles que não se transformarem e não se adaptar ao meio, infelizmente morrem. Como Darwin falou, se não se adaptar, morre. Né? Então tem que se adaptar ao meio. E nesse caso aqui vinha numa certa temperatura, numa certa alimentação. Quando chegou aqui, ele mudou de região e tudo. Aí ocorreu uma mutação. Aí aqui, ó, dessa mutação já surgiram 2. Tá vendo? Mas aí nesse aqui ocasionou outra mutação, tá vendo? Quer dizer, era como eu estava falando da Covid. Nós temos aqui a Covid tradicional, aqui a variante 1, tá vendo? Ó? Quer dizer, ela se adaptou ao meio, como pode ser os coelhos, ele se transformou para ficar no chinchila. Para depois ele se transformar de novo, que é a variante 2 da Covid, né? Que a gente fala. Quer dizer, são processos de adaptação a esse meio, certo? Então é chamado mutação alélica, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá pelo WhatsApp, meu povo, certo? Sem problema. Aí, continuando. Do mesmo jeito, pessoal, aconteceu com os grupos sanguíneos. Nós temos aqui o sistema ABO, que a gente conhece, né? Então, ó, o sangue O foi o primeiro sangue existente entre os seres humanos, que foi o sangue O. Então, é o sangue dos carnívoros, né, que eles chamam na genética, né? Então, foram aqueles primórdios. Daí, desse sangue, com a mudança de tempo, de vegetação, como eu falei, todos esses fatores externos modifica o meio e transforma fazendo a mutação. Aí nessa mudança de alimentação e tudo surgiram o sangue A e o sangue B. E do sangue B e do sangue A surgiu o sangue AB. Então o sangue AB foi o último a ser feito nessa tabela. Quem surgiu primeiro? O sangue O. Depois veio o sangue A, depois veio o sangue B, para depois surgir o sangue AB. Quando ele fala doador universal, é porque o sangue O, como ele foi o primeiro, né, ele pode doar tanto para o A, para o B e para o AB. Certo? Então ele aí não tem nenhum antígeno. Mas ele não pode receber em forma alguma sangue do A. Por exemplo, eu sou sangue O, eu sofri um acidente. Eu posso receber sangue do A? Não posso, porque eu tenho os anticorpos que vão combater meu sangue e acaba talhando esse sangue. O sangue acaba se
desmanchando, né? Então ele há uma reação química. O sangue A, ele pode receber sangue do B? Também não, porque ele tem antígenos B. Aí o que acontece? Nesse caso, ele vai combater com os anticorpos e vai acabar com o sangue O. Então o sangue O, nesse caso aí, ele não recebe somente do grupo O, ele pode receber sangue. Aí já o sangue B, como ele já veio do sangue O, ele pode receber tanto de O como do próprio B. E o de A, tanto de O como de A. E o A com B já não podem receber. Certo? Agora o AB pode receber de todos os três. Então ele pode receber do O, pode receber do A e pode receber o D. Por isso que ele é chamado receptor universal. Então o sangue AB hoje é um dos melhores porque ele recebe de todo mundo. Mas ele não doa para ninguém. Só doa para pessoas portadoras de AB. Certo? Por causa dos antígenos que a gente fala. Os antígenos são os anticorpos que atacam, certo? Um corpo desconhecido. Então essa daí é o sistema sanguíneo. Qualquer dúvida vocês me perguntam. Aí eu coloquei a tabelinha, né? Para vocês saberem o tipo de sangue, né? Que ele fala aglutinar, né? O que é esse aglutinar? É como se o sangue talhasse, né? Então a glutimina é como se o anticorpo atacasse aquele sangue e o sangue aglutinasse. Então, ó, eu não posso, no O, eu não posso nem receber nem de A nem de B. Né? Então, aí no de A eu não posso receber o de B. No de B eu não posso receber o de A. E o de AB não há anticorpos, então eu posso receber dos dois, de A, B e O. Certo, pessoal? Aí a aglutinação é isso, é o sangue virar como se fosse água, certo? Numa palavra bem simples, né? Aí também vocês falam, mas professor, tem um negócio do RH, né? RH positivo, RH negativo. No caso, o fator RH, quando ele é RH positivo, ele é dominante naquela tabela. E quando ele é recessivo? Quando ele é negativo, certo? Nós temos até um exemplo aqui. Nós temos um homem dominante em relação à mulher que tem um fator RH recessivo. Nasceu uma criança híbrida, né? Mas tem características dominantes, né? Então, no caso, a criança vai parecer mais com o pai, tá certo? Então, é o sistema BOI. Aí, voltando aqui, também ele tem, até trouxe essa chargezinha que é muito legal. Uma situação, ó, o RH negativo, ele pode doar tanto para o RH positivo, mas o RH positivo só pode entre ele não pode passar para o RH negativo. Aí nós temos aqui um RH negativo e um RH positivo. Eu coloquei assim, olá RH negativo, venha me dar um abraço. Aí o RH negativo, você tá maluco? Não chegue perto de mim. Por quê? Porque se o positivo chegar perto do negativo, ele destrói, né, a célula sanguínea. Certo? Então eu trouxe essa chargezinha para a gente se lembrar. E para finalizar, eu trouxe aqui as tabelas, certo? De tipos sanguíneos e como é que eles recebem e doam para quem, que é bom a gente ter e saber, né? E aqui, para finalizar, eu trouxe a eritroblastose fetal. O que é a eritroblastose fetal? É quando a mãe, ela tem um sangue diferente da criança. E às vezes a mãe, por exemplo, eu teve no meu caso, da minha família, a minha cunhada e meu irmão, eles tiveram uma menina. Só que tinha um problema, porque a mãe, meu irmão era dominante. Ele tinha o fator RH positivo. Já a mulher dele era negativo. Né? E o que aconteceu? A criança ia nascer positiva. E o que acontece na eritroblastose fetal?
Aí nós temos aqui a mãe recessiva, que no caso era a minha cunhada. E aqui era a criança que tinha portador do RH positivo, herdado do meu irmão. Quando se rompe a placenta para nascer o bebê, os anticorpos da minha cunhada vão atacar a minha sobrinha, certo? Aí o que é que acontece? Eles vão lá, atacam o sangue. Aí eles vão destruir as células sanguíneas, porque os anticorpos, eles pensam que são o quê? Invasores no útero da minha cunhada. Aí então eles começam a atacar e a criança, ela vai tendo sangue ficando água, né? Então ela vai talhando esse sangue, certo? Por quê? Porque os anticorpos atacaram o sangue da criança. Então a criança vai ficando roxinha e tudo. E para isso tem que fazer um tratamento antes de romper a placenta. Aí por isso que é importante o pré-natal, para você saber o tipo de sangue da criança, o seu tipo de sangue, porque existe uma medicação que é aplicada, uma injeção. E essa injeção é dada para que a criança crie anticorpos e na hora que romper a placenta, os anticorpos da mãe não ataquem a criança. Porque senão a criança vai ficando roxinha e ela vai perdendo a coordenação motora e vai ficando roxinha. Eu já vi um caso desse acontecer lá na minha cidade, em Pedra Branca, e o que aconteceu? A mãe disse, ai, minha filha está ficando roxinha. Eu digo, minha filha leva para o hospital. Por quê? Porque ela estava tendo essa reação, porque ela não tinha feito o pré-natal para descobrir qual era o sangue dela, qual era o sangue da criança. Por isso que essas informações têm que ser levadas para o médico. Aí, então, os anticorpos atacaram. Quando ela recebe a vacina, ela cria anticorpos, aí não tem problema e a criança sai normalmente, certo? Então, isso daí é chamada eritroblastose fetal. Ok, meu povo? Então, finalizamos aqui. Eu agradeço a todos por terem participado na nossa aula pelo Google Meet, pela forma síncrona. Não deixem de fazer as atividades no Google Formulário, certo, meu povo? E eu agradeço desde já a participação de cada um. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, um abraço. Fiquem em casa, se cuidem, porque tá meio complicado, né? E não esqueça de fazer as atividades para eu não lhe dar uma falta e nem diminuir sua nota, tá certo? Então, tchau, meus queridos. Tudo de bom.